YJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de setembro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e Terapeuta Naturalista. Boa tarde, Marilza. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook, na rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Já estamos aqui com a presença da Irata Maria. Iata. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: você identifica seu bem para inalienável? E aí, Marilza, vamos começar? Vamos começar. Essa palavrinha é difícil, né? Para inalienável. Eu pensei assim nesse verbete, é um verbete do professor Valdo Vieira, né? Ele é um daqueles primeiros, dos primeiros 800, e ele não está gravado, né? Lamentavelmente não está gravado. E o que eu achei interessante desse verbete é que ele tem a ver, segundo o meu entendimento, com a mega responsabilidade, né, que nós falamos semana passada, e com o nosso paradever, como intermissivista ou reciclantes da conscienciologia. Então, por isso que ele foi trazido hoje, e a intenção é sempre que as pessoas possam construir uma melhor ideia a respeito do próprio processo evolutivo, né? Sim. Então, vamos lá. A definologia é a seguinte: a para-inalienabilidade é a qualidade da realidade ou para-realidade inalienável, característica dos bens, autoconquistas ou atributos pessoais da consciência, consim ou consciex, em si, os quais ela estrutura o mecanismo da atuação da holocarmalidade no cosmos. Não podem ser alienados, tornados indisponíveis ou usurpados por outrem. Gente, vocês já mataram essa charada? A definologia, ela é bem complexa, mas ela está se referindo, tem que ser complexa, porque ela está se referindo aos atributos conscienciais que, através de todos esses processos evolutivos que a consciência, tanto na condição de consciência como de consciex, vem auferindo por esforços próprios em todas as suas vidas. Esse verbete tem a ver com a sua FEP, com a sua ficha evolutiva. Sim. Entendeu? Por isso que ele se torna inalienável. Você não pode ceder
nada do seu atributo para ninguém, você não pode vender, não adianta querer jogar fora, porque ele passa a fazer parte de todo o processo da max-pensenidade daquela consciência, né? O que a gente tem é que agradecer de ter conseguido chegar cada um dentro do seu nível, chegar a esse momento. A gente até estava comentando naquele dia que o Rodrigo Marchioli esteve aqui, né, que a gente adquire o direito de assistir, né? O direito de assistir pela TENEPS, pelo trabalho com as energias. É uma coisa que a gente constrói, né? Não é exatamente dado sem nenhum esforço. Isso tudo é consequência do nosso esforço evolutivo. Inclusive, quando as pessoas falam, nasceu com dom. Não é dom, é um esforço que a consciência teve. É esforço. Essa criança, ela é tão avançada, tão adiantada para a idade dela. Não, é o atributo consciencial que está sendo manifestado desde muito cedo, como aconteceu com o professor Valdo, como aconteceu comigo em termos da projeção consciente, que eu projetava cedo, e com outras pessoas também, isso não é privilégio, comigo né? Aconteceu com a matemática. Pois eu sabia fazer conta desde muito novinha. Pois é, então cada um tem um que vai predominar, que vai servir como uma sinalética, tem algo mais aí dentro. E eu acho isso muito importante trazer esse tema, pelo menos eu tenho uma valorização muito grande para os atributos conscienciais, porque são através dos nossos atributos que nós vamos galgar o nosso processo evolutivo. E você falou, por exemplo, o direito de assistir. Antes de nós conseguirmos o direito para assistir alguém, nós precisamos fazer a nossa autoassistência e nos qualificar. Essa autoassistência tem a ver com a questão egóica, né? De você eliminar seu ego, observar que você tem alguma coisa para servir ao outro, para ajudar o outro. E essa capacidade assistencial, ela é sim um atributo daquela consciência. Sim. E você vai chegar cada vez mais a isso. Você vê, o professor Valdo contava que desde a época que ele foi druidas, ele já escrevia para passar ensinamento para as pessoas. Entendeu? Então ele já assistia com atares aquilo ali. Procurava esclarecer, né? Já procurava esclarecer, sair daquele contexto religioso, místico, fechado, aquele culturismo que existia naquela época. E esse é um atributo da consciência dele, não adianta. Quantas vidas terrenas ele tiver, ele vai entrar nisso, ele vai ser professor, ele vai ser qualquer coisa, mestre em alguma coisa, e vai conseguir uma das coisas que eu achava, eu até coloquei no meu livro, por falar no livro, deixa eu anunciar que essa semana, quinta-feira, eu estou indo para Goiás, para o CEA de Goiás, e vou dar uma palestra na sexta-feira, e na sábado e domingo nós vamos ter o curso lá, né? Legal. Lá no CEA de Goiás, futuro CEA de Goiás, né? Hoje é núcleo de extensão, segunda-feira ele já está como CEA, sabia? Maravilha. Vai ser muito bom. Parabéns aí. Parabéns. É um grande valor, né? Grande isso. passo, né? Então, eu tirei também aqui, Madalena, a parafatologia, que eu achei muito interessante, do verbete. Você quer comentar alguma coisa? Não? Da parafatologia? Vamos seguindo. A parainabilidade, a autoria extrafísica inalienável, a impossibilidade da impenhorabilidade extrafísica. Eu vejo o seguinte, toda a capacidade que a consciência tem de se manifestar no extrafísico, né? Por exemplo, nós estamos aqui ressomados, né? Nessa condição de consciência. E a gente sai do corpo e começa a dar aula no curso intermissivo. Sim. Começa a trabalhar ombro a ombro com as equipex técnicas de função. Eu, por exemplo, que trabalho muito com a dessoma no extrafísico,
É. Isso eu não tenho condições de passar para ninguém, essa habilidade minha, essa capacidade energética, consciencial, entendeu? Eu não tenho condições. Eu não sabia desse verbete, eu até fiz um parecido com isso, que é o direito de paraconstrutura. Então, Realmente eu não conhecia esse, senão teria usado também no meu. como Porque referência. Então, fala um é, pouco do seu verbete, já que você está fazendo uma analogia com isso aqui. O que é o seu porque verbete? o que me levou a escrever o direito de paraconstrutura foi justamente essa ideia de que eu tinha o direito de ser quem eu sou, né? De vivenciar isso, porque até encontrar a conscienciologia e pessoas que falavam a mesma língua, né? Por exemplo, eu falava sempre que eu sonhava, eu lembro de todos os sonhos quando eu acordo, todas as projeções, né? E aí, quando eu ia contar sobre isso, eu era tida como a maníaca do sonho, né? Que sonha toda hora, porque a maioria das pessoas deita, dorme e acorda no dia seguinte. Pedra, né? E Dormir eu, como uma pedra e dormiu mesmo. e eu não entendia isso, porque eu lembrava de tudo, então eu achava que todo mundo também era assim, só que aí eu só fui descobrir depois que não. E eu tenho também muitos relances. Às vezes eu fecho os olhos e já vejo outra cena, um outro lugar. E não dá para falar sobre isso com qualquer pessoa, né? Não dá. E por muito tempo eu ficava constrangida por ser assim. Olha um paradoxo, não dá para falar isso com qualquer pessoa. Em compensação, você está falando isso? Na rádio. Na rádio. Viu, gente? Vocês não são qualquer pessoa. É verdade. É verdade. É inteligência evolutiva aí. E aí, quando eu conheci a Conscienciologia, comecei a pesquisar e vi que existem pesquisadores que levam isso a sério, que não sou só eu, né? Não é coisa da minha cabeça. Aí eu pensei assim, não, então para mim seria bom morar em Foz, porque eu quero estar do lado dessas pessoas, eu quero conviver com essas pessoas e falar sobre Seus isso afins, né? na minha rotina. É. E para mim isso foi um grande passo, né? Sair, mudar de cidade e tudo mais, mas eu senti essa necessidade por isso. Então, para mim, era um direito de paraconstrutura mesmo. Eu tinha que fazer a minha própria construção. Aí por isso que eu fiz o verbete. Mas foi difícil porque eu não estava achando outros verbetes que falassem sobre isso, desse jeito, né? Sim. Esse aqui parece que vai nessa linha. É interessante, por exemplo, você falou que veio para Foz para poder estar com os afins e poder vivenciar isso que não era bem entendido no seu processo mesológico no Rio de Janeiro. E quando você fez essa ação, né, você juntou o pensamento à ação, né, você veio para Foz, bancou, né, a sua estadia aqui, como todo mundo que chega para começar uma vida nova num local, você passou os seus perrengues, né, mas está sustentando isso, você está exercendo o quê? O seu para-dever de intermissivista, né? Você está tendo a sua mega responsabilidade em cima do seu processo evolutivo e você está exercendo o quê? A sua inteligência evolutiva. E estou me autoconstruindo, né? E está se autoconstruindo. Inclusive tem uma escultura do homem se autoconstruindo que eu sempre adorei aquela figura. E eu sempre usava. E aí eu era criticada pelas minhas amigas porque ela adora essas coisas de autoconstrução, mas eu sempre me sentia assim, numa autoconstrução. E eu não sei como é que as pessoas não se sentiam. Eu acho que tem a ver com o sistema de crença. Quando você fala autoconstrução, as pessoas logo imaginam o quê? Pedra em cima de pedra, tijolo em cima de tijolo, e elas não conseguem elas não conseguem abstrair que essa construção é um processo da intraconsciencialidade. Entendeu? Então, como os valores são muito intrafisicalizados, né? Então elas não conseguem conceber que a pessoa está construindo uma nova pessoa dela mesma, que ela está querendo algo a mais para ela e que ela tem um outro conceito, outros valores que não é esse de construção, de tijolo em cima de tijolo e argamassa no meio. E o professor Valdo, ele tem um mega pensene que fala que pensar ou pensenizar, né, é um direito inalienável.
É verdade. E eu sempre também me senti criticada, porque eu gosto de pensar. É, É bom a gente tirar um tempo para pensar, eu acho isso muito importante, né? faz falta, né? Faz muita falta Faz quando a falta gente não você se consegue. recolher, você ter um silêncio, né? Sim, E isso não é você se isolar do mundo, não é você que não querer contato com ninguém. Isso é um instante de sabedoria sim, interna, essa necessidade, né? Bom, vamos à pensata a primeira pensata? sim. E vamos ao intervalo também, mas eu estou procurando aqui a imagem do homem se autoconstruindo para botar no Facebook para o pessoal ver. Ah, muito bom. Então, vamos lá. A primeira pensata de hoje é: assim como a guerra destrói e a política engana, o paradireito impulsiona a consciência na evolução contínua. Essa pensata é uma pensata do paradireito na página 1216. Ele quer dizer que, imagino eu, no meu entendimento, né, que no momento que você começa a fazer a jurisprudência da sua vida, dos seus planejamentos, como é que eu quero me portar, o que eu quero para mim daqui para frente, você vai ir dentro desses valores evolutivos, né, usando a sua inteligência evolutiva, aí você não tem condições de parar, não tem condições de você, Madalena, voltar a ser aquela Madalena lá do Rio de Janeiro. É, não dá mais. Não dá. Isso é inalienável. Inalienável. Esse paradireito, É. né, dessa paraconstrução sua Não, é inalienável. Porque conforme a gente também tem essa certeza de que a gente pode sim agir do jeito que a gente entende que é o melhor, né? É. Aí não dá para voltar atrás e Uhum. se submeter de novo, né? Não dá. Vamos ao intervalo então? Vamos. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui eu, Maria Madalena, e a Marilza de Andrade sobre o tema. Você identifica seu bem para inalienável? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e estou aqui com a Marilza de Andrade conversando sobre o tema. Você identifica o seu bem para inalienável? Registro aqui a chegada do Carlos e aí ele colocou aqui: pensar é um direito inalienável, mas vivemos em uma época em que não se pensa, não se raciocina. Seguimos e passamos esse direito a esses os quais seguimos. Com certeza, Carlos, é isso que a gente precisa se apropriar, né? A gente não tem mais que passar o nosso direito de pensar para ninguém. Ele é inalienável, mas você pode não exercer e ele fica adormecido. A gente não dá o direito do outro pensar por você. Né? Na verdade, você está pensando igual o outro, né? Você está pensando igual o outro. Ah, não, tudo que ele falar está certo para mim. É. Né? Então, e a preguiça vai bem? Cadê o seu pensamento? Cadê o seu pensamento? A sua produção pensênica? Pois é.
Mas hoje em dia as pessoas querem se entreter e passar tempo e fogem um pouco disso, né? A gente vê no normal aí. Uma coisa que eu achei interessante no verbete foi a enumerologia dele, né? Então ele fala que a parainabilidade é da autocosmoética, ela é a questão autoevolutiva, a policarmalidade. Por pior que seja o meu grupo kármico, eu não vou conseguir trocar de lugar com outro grupo, com alguém do outro grupo kármico. Sim. Né? É interessante isso. Interessante também que até o processo de adoção de uma criança pelo mundo extrafísico, ele já foi planejado. A criança nasce por algum motivo multiexistencial numa família e, de repente, ela é adotada e vive o resto da vida dela, assume até o nome dessa família, defende o nome dessa família, porque passa a ser dela, né? Não é um processo consanguíneo. Então, essa questão da grupo-carmalidade é muito interessante. A mesma coisa é a policarmalidade. Eu, particularmente, eu tenho pensado muito nessa questão da policarmalidade, porque eu tenho viajado bastante com o livro, né? E de vez em quando eu sou contatada por gente que não foi no curso, mas ouviu falar, alguém comentou e a pessoa resolveu entrar em contato comigo. Né? Essa pessoa não é do meu grupo Karma? É, com certeza é. Sim, e aí você alcança pelo livro, né? Eu alcanço pelo livro. O livro tem essa característica de inserir o autor na policarmalidade. Né? E daqui a uns anos eu dessomo e o livro vai continuar a rolar por aí. Né? É um livro de um ano que foi publicado, então ele tem no mínimo 10 anos para estar, né, sendo reeditado. E a gente não sabe aonde isso vai. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. Outra coisa é a paradireitologia, né? Nós temos que alcançar o paradireito. Eu tenho alguma coisa gravada pelo professor Valdo, em que ele fala que ninguém vai escapar de estudar o paradireito dentro da conscienciologia. Vai chegar um momento que o paradireito vai ser assunto corriqueiro dentro da CCCI. Corriqueiro na verdade, é necessário. Corriqueiro que eu digo é diário, né? Não banalizando, né? Porque não tem como, depois que você trabalhar todos os seus trabalhos que você trouxe para trabalhar, ajustar os traços faltantes, otimizar os traços fortes que você já trouxe, já veio com ele, né? Dar uma boa garibada nisso tudo, o seu caminho vai ser o paradireito. Aquela consciência, homem ou mulher, ela vai ter que buscar o paradireito até para ter uma verdadeira metria do processo evolutivo dela. Por exemplo, hoje, na minha idade, depois de já ter feito muita coisa dentro e fora da conscienciologia, é que eu estou em condições de fazer uma metria, né, fazer um levantamento de tudo que foi feito ou deixei de fazer, e por que deixei de fazer, e as consequências daquilo que eu fiz. Né? Isso tudo vai estar dentro da jurisprudência do paradireito. Você vai ver se você exerceu o seu paradever. Né? E é um momento de reconciliação, autorreconciliação também, né? De certa forma, você olhar esse histórico e ver que em alguns momentos você foi, em outros você não foi, e tá tudo certo. Eu acho que a autorreconciliação aconteceu no meio do caminho. Sim. Quando você parou para pensar, o que eu estou fazendo aqui? Não, tô falando eu até fiz um verbete. Eu tenho 2 verbetes que eu vou ousar recomendar para quem está nos ouvindo, que é a autoabastança psicossomática,
e o exercício do desapego. Uhum. Eu penso que esses dois verbetes, que é puramente produto de autopesquisa, dessa metria que eu fiz na minha vida, eu consegui colocar no verbete, e foi um verbete que teve uma repercussão muito grande quando eles foram apresentados. E então, eu acho que quem está querendo, quem está buscando, eu indicaria assim, sem a menor, eu acho que vai dar um norte para quem quer fazer essa metria. É porque eu penso assim, quando a pessoa tem algum tipo de culpa porque queria ter feito algo e não fez, muitas vezes isso não fica claro. Então, uma forma de você não se reconciliar é não olhar para isso, ignorar. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a fazer esse inventário pessoal, já é porque a reconciliação já aconteceu, né? E ela se confirma e se reforça com esse Porque inventário. você quer ver, às vezes, vou falar o que aconteceu comigo sobre o autobastança. Eu estava fazendo um levantamento da minha vida, o que eu já havia conseguido em todos os aspectos, não só material, mas também evolutivos, emocionais e tal, né? Aquisição de conhecimento e tudo. E eu percebi, eu consegui identificar que a coisa que eu mais reclamava na vida foi o que mais me colocou na ProEx. Uhum. Eu dizia mesmo, como eu tenho muita intimidade com o extrafísico, com a multidimensionalidade, eu olhava para a gente e dizia assim, vocês me enganaram. Eu brigava. Erraram comigo, eu achava que havia um erro na minha programação existencial, mas esse erro da minha programação existencial foi a minha salvação dentro dela. Eu reclamava de quê? Como eu sempre tive muita sede de cultura, eu reclamava não ter tido acesso a uma faculdade, não ter podido cursar uma faculdade. E toda vez que eu tentava, acontecia uma opção de coisa que eu acabava desistindo, eu morei em várias cidades, isso tudo, 3 filhos para criar, então, uma série de desculpas, né? Bom, eu sou de 42, morava no Rio, fui criada no Rio de Janeiro. Em 60, 62, se eu estivesse numa faculdade no Rio de Janeiro, eu estaria onde? Com meu porão consciencial? Naquele movimento da Uni. 64, possivelmente estaria presa. E ProEx, vai bem, obrigado, né? ProEx, nessas alturas, estava passando ao largo. Então, eu coloco isso na definologia do verbete, né? Que o meu maior aporte foi a falta do aporte que eu reclamava a vida toda. Sim. Entendeu? E às vezes a gente não consegue ver na hora, né? Precisa passar um tempo. Não consegue. Até esse momento de chegar a essa conclusão que eu fiz eureka, já de cabelo branco, é isso, porque eu estava pesquisando uma possível personalidade consecutiva que ela, logo recente, na última vida, eu fui uma ativista política social. Então, o porão consciencial estava bem sobrecarregado. E se eu me meto naquele movimento da Uni, não sobrava Marilza hoje para estar conversando com vocês, com certeza. E ia passar por maus bocados que às vezes não precisava passar, né? Porque o pessoal daquela pior época do que isso, que os maus bocados passam, era o desvio de ProEx. Pior de tudo aí que eu vejo. Não, passa os que conseguiram estar vivos até hoje, mas alguns não sobreviveram, né? A maioria não sobreviveu, né? Então. Quem soube fazer política, conseguiu sair do país, sobreviveu. Mas tem muita gente que sumiu e tal, e não está aí hoje. Mas no meu caso, especificamente, o que eu identifiquei foi isso. Que a minha falta de aporte, do aporte que eu mais reclamava, foi o meu principal aporte. Uhum. Então, quando eu cheguei a fazer o autoabastança psicossomática, eu já havia passado por esse período que você falou, de se auto-perdoar, de se auto não sei o quê, sabe?
de aprender a agradecer. Eu já tinha passado por isso. Até precisa limpar isso para poder você ter um discernimento para poder identificar daqui para frente como vai ser. Bom, registro aqui a presença do Joldemar Correia e da Márcia Han, que é a atual coordenadora da Juriscons, né? Oi, Márcia. Dando aqui a opinião dela e fazendo uma pergunta também. Na opinião dela, que ela coloca, a evolução é um bem para inalienável. Sim. Faz parte do cosmos da ordem cosmoética. Não é possível abrir mão disso. De fato, concordo, né? Não é. Mas pergunto, até estacionados evoluímos? Estacionado, evoluímos? Depende se você estacionou direito na vaga. Pode ser que, de repente, você esteja fazendo realmente aquilo que você veio para fazer, né? Esteja fazendo aquilo. Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. Às vezes você tem que se retirar de cena, né? Para se dar um tempo, tomar um fôlego e seguir adiante. Eu mesmo passei períodos na vida. Em 2008, quando eu voltei à Foz, né, que eu estou direto aqui até hoje, eu tive alguns problemas no grupo familiar que eu precisei dar assistência. Então, eu saía periodicamente daqui, passava 3, 4 meses fora, dando assistência à pessoa, e depois voltava. Um dia o Valdo me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Você vai voltar ou vai ficar por aí? Aí eu parei, olhei e falei assim, eu vou ficar por aqui. Vou quantas vezes tiver de ir, mas eu fico aqui. Ele, ainda bem. Foi só o que ele respondeu para mim. Eu sabia que não era para me sair mais daqui, entendeu? Então, por pior que for, e olha, foram momentos assim bem cruciais. Teve um dia que eu cheguei domingo, quarta-feira eu estava de volta. Não cheguei a desmanchar as malas, sabe? Então, faz parte do contexto. E também, às vezes, para a pessoa se compreender melhor e entrar por um caminho bom para a evolução dela, ela precisa parar de agir mal, né? Parar de errar. Às vezes, parar de errar muito, né? Que errar a gente está sempre errando. Mas fazer uma auto-organização, e isso às vezes demora tempo, né? Eu hoje assisti hoje de manhã o verbete Gargalo Evolutivo, né? Muito interessante também, com o professor Valdo, de autoria do professor Valdo. E ele coloca esse gargalo evolutivo, às vezes a pessoa precisa se afastar para poder tomar um fôlego, quer dizer, ela ficar meio no estacionamento, e depois vir com um novo gás para dar conta da situação. Eu acho que nem sempre o estacionar, ele é negativo. A intenção da pessoa é que vai marcar. Sim. Ela parou por quê? Pois é. Entendeu? Então, ela vai poder se colocar. Mas nós temos aqui também a exemplologia, né? Que vai justificar a definologia. A para-inalienabilidade somática, a qualidade inalienável da conquista pessoal da erudição proexológica, prioritária, teática da consciência lúcida. A para-inalienabilidade parapsíquica, a qualidade inalienável da conquista pessoal da autovivência da pangrafia por parte da consciência lúcida. A pangrafia, para quem não conhece, ela é uma técnica em que você se projeta, vê as coisas que você quer escrever com os amparadores, né? Porque a gente não escreve a uma mão nem duas, né? A gente escreve a várias mãos e vários mental somas ali ajudando a gente, principalmente a escrita tarística. E quando você se propõe a escrever, você recebe
né, aquele impulso energético dos amparadores e as informações vêm em bloco, você escreve. Inclusive, eu tenho um artigo sobre pesquisa da pangrafia, eu fiz uma pesquisa durante meses, depois eu escrevi um artigo, foi publicado na revista Consciência. Então, é uma técnica que supera a psicografia antiga. Ela é acima da psicografia. Como eu já fiz as duas, eu posso dizer o seguinte: a psicografia, você manipula as informações, né? Você discute aquelas informações porque elas são duvidáveis mesmo, né? Se você for um pouco mais questionadora, a pangrafia, ela não satisfaz para a gente. A psicografia. A pangrafia, ela já vem os blocos com a maior coerência, você só tem que arredondar, né? E dali tirar a ideia. E você tem uma percepção, por isso que ele coloca aqui a conquista da pangrafia, porque é um estado de discernimento, lucidez, junto com a Equipex, a equipe técnica de função na escrita, daquele artigo ou livro, daquela tales que você está repassando aqui para baixo. Então, você está mais assim a nível de paracérebro a paracérebro, com os amparadores e toda a equipe ali com você. Por isso que vem uma informação mais concisa, uma informação mais inteira, mais lógica, com maior discernimento. Por isso que ele fala da conquista da pangrafia. Uhum. E nós temos aqui no CIAEC, por exemplo, uma dinâmica que desenvolve a pangrafia, né? A dinâmica da Enciclosapiens, né? Na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira de manhã, desenvolve a pangrafia. Quem quiser vir aqui, né, tem a técnica, eles têm até um curso de campo. Sim. Né, com a técnica das 3 cadeiras. É simples. Vocês colocam, vê 3 pontos onde vão passar a escrever ou estudar, e você, quando cansar de um, respira e vai para o outro, e observa a diferença de um campo para outro e as informações que você está recebendo. Tipo fosse um laboratório de pensenologia, e as ideias fluem. Na verdade, você cria no seu ambiente doméstico 3 campos da paraescrita ou da pangrafia. Então, aí você vai se sintonizando com os amparadores técnicos de acordo com o assunto que você quer desenvolver dali para frente. Muito bom. Vamos de pensato? Já, menina. Olha só. Vamos lá. Você quer ler? Lê e comenta aqui. O ponto mais alto da paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos a ser aplicada ao Código Pessoal de Cosmoética, CPC. Essa pensata está em Paradireitologia, página 1217. Lembrando que agora a gente tem um novo livro de ortopensatas, né? A gente precisa atualizar as páginas. É verdade. É 1217 da versão antiga, né? Aí o que você acha dessa pensata? É como a gente estava falando aqui do inventário, né? E esse inventário é o que a gente faz na TENEPS diariamente, e ele realmente é muito importante para que a gente possa, como eu falei, né, fazer uma autorreconciliação, vendo que nós somos humanos, estamos aqui acertando e eventualmente erramos também, e como que a gente faz para ser melhor no dia seguinte, né? Então a gente vai firmando essa jurisprudência pessoal, a gente vai qualificando nossas decisões, a gente vai vendo o que a gente precisa melhorar para fazer uma prescrição dentro do Código Pessoal de Cosmoética, né? Então aqui em 2 linhazinhas ele faz uma baita de uma tarefa de casa aqui pra gente, né? Uhum. Tá bom. Muito bom. Então, esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e a Marilza de Andrade, sobre o tema Você identifica seu bem para inalienável? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14 horas e 43 minutos. Olha só que dia bonito para nadar no rio.
Então toma aqui um colete salva-vidas. Sem ele não dá. Opa, valeu! Antes de entrar na água, verifique bem o local. Os rios têm corredeiras e fundo irregular. Use sempre colete salva-vidas. Confira a previsão do tempo e respeite as placas de alerta que delimitam a área de risco perto das barragens. Evite acidentes. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e ao meu lado está Marisa de Andrade com o tema: você identifica seu bem para inalienável? Aqui a Gabriela Almeida comenta que ela concorda com esse afastamento no intuito de se autofortalecer. E ela é minha prima, né? E quando ela conversou comigo sobre isso, eu apoiei, porque de fato é como agora eu estou em fase de mudança mesmo, né, de endereço. E quando as coisas, a poeira levanta, a gente precisa mesmo de um tempo para se organizar, né? Porque é muita informação. É muita informação e você precisa, até no momento que esse mecanismo de mudança da intraconsciencialidade, ele gera um estranhamento interno. Porque você está muito acostumada com a Madalena, aquele comportamento, aquela forma de pensar daquela Madalena até aquele momento, daquela Marius e tal. E de repente você já começa a mudar, a pensar diferente, você já começa a ter movimentos diferentes, né? Ou mais avançado, ou mais retraído, né? Vai depender do momento, do que você está trabalhando, e você precisa também se dar um tempo para para a consciência ajustar aquela nova forma de agir e pensar. Eu vejo importante. Antes de conhecer a Conscienciologia, tinha uma terapeuta que me falava assim, para eu imaginar 2 caminhos, um que eu sempre segui e o outro novo. E aí eu sempre ia me imaginando no novo caminho e que o velho ia sumindo. E aí eu ficava mentalizando isso bastante, né, antes de dormir e tal. E hoje em dia eu vejo que é bem assim que acontece nas nossas sinapses, né? A nossa você sinapse tem que criar sinapses da nova vai sempre por um pessoa lado. Que você está surgindo. Você resolve fazer diferente, você tem que criar uma outra, construir um outro caminho, e aquele tem que ir perdendo força, dá trabalho. Na época que eu tinha consultório, né, a gente trabalhava com as pessoas, aí de repente alguém virava e dizia assim: Marisa, eu não estou conhecendo essa pessoa nova que eu estou me transformando. Legal, né? Entendeu? Ela não estava se reconhecendo de princípio, mas tá bom. E seguia a terapia. Ela ainda não conseguia se identificar, mas tinha consciência que estava havendo mudanças e que era bom para ela. Sim.
Isso é importante, Gabriela. Quando você fazer essas identificações, você tem que se sentir bem com essas novas mudanças que você está se propondo. Isso aí. Né? Isso é que é coisa importante. Mas eu trouxe aqui uma lista de atributos inalienáveis, para-alienáveis, tanto no intrafísico quanto no extrafísico, né? E eu gostaria de falar, são mais ou menos uns 20, mas é rapidinho. A conquista do parapsiquismo fiz questão de colocar em primeiro lugar, né? Sim. Porque dentro dessa proposta da autopesquisa, da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, da projetabilidade lúcida, né? Da assistência ao processo de dessoma, da TENEPS, isso tudo também são conquistas inalienáveis, né? A conquista do parapsiquismo ela é a coisa mais importante para você nortear a sua vida evolutiva dentro do paradigma da conscienciologia, né? Uhum. As reciclagens da sua intraconsciencialidade, a assistência a seus credores. Você não vai poder, os seus credores você não pode terceirizar, viu, amiga? Seus credores são seus. As dívidas estão aí, né? As dívidas estão aí. O seu rastro pensênico, não adianta. Se você não trabalhar seus pensamentos, a qualidade dos seus pensenes, né? A cosmoeticidade da sua pensenidade, aonde você for ficar por mais de meia hora, você vai deixar um rastro pensênico ali. Sim. E muitas pessoas hoje vai poder identificar. Uhum. Fulano esteve aqui, eu estou sentindo a energia dele, depois vai confirmar, esteve mesmo. Sua força presencial, não tem como. Você, depois de lutar tanto, de se trabalhar tanto, você vai terceirizar sua força presencial? Você vai emprestar para alguém? Você vai repassar essa sua capacidade de fazer essa autossustentabilidade energética em qualquer lugar que você esteja se manifestando? Não tem como. Então, nós temos também o seu estilo pessoal, a sua forma de pensar, de agir. Isso é outra coisa inalienável e produto de muito trabalho, de muito alto esforço. E a sua ProEx, gente, você vai passar adiante aquilo que você veio para fazer? Que você se comprometeu para fazer? É uma baita de uma ruptura contratual. Pois é. Nós temos também a questão, né, principalmente em termos do inversor, que é a proposta da tridotação consciencial, que é o desenvolvimento e o exercício do parapsiquismo cosmoético, a erudição e a comunicação. Essa comunicação, ela é verbal e pela escrita, ela é energética, ela é de todas as formas que uma consciência possa se comunicar. As ações pró-evolutivas pessoais. Aquilo que você tem que fazer no seu processo evolutivo é só você. Ninguém vai poder fazer por você. E nem adianta depois querer achar responsáveis por não ter feito. Não, você não vai terceirizar essa responsabilidade, ninguém vai aceitar, eu não aceitaria, né? Não passaria a minha e também não aceitaria de terceiros, né? Isso é coisa importante. A sua tão sonhada lucidez, a capacidade de discernir. Você passaria isso para alguém? De jeito nenhum. Quanto valeria a sua... Qual o valor que você dá à sua lucidez conquistada a duras penas através de milênios, milênios e milênios? Qual é o valor da sua lucidez? Você consegue dar preço nisso? Lembrando que se a gente não toma nossas decisões, alguém vai tomar pela gente, né? Mas quem vai arcar com as consequências disso somos apenas nós. Pois é. A sua pegada consciencial, aquilo que você deixa aonde fica, né? Por onde você passou, o que você deixou para as pessoas que vieram atrás de você? Você deixou uma mensagem, uma energia de paz,
Você escreveu algo positivo para quem viesse depois de você. Essas são as suas pegadas. A assistência através de verbete, inclusive assistência pensênica, é um verbete do professor Valdo, que um dia a gente traz aqui, porque a gente está vendo isso, né? Combinamos hoje. Aí a sua ficha evolutiva pessoal, você passaria adiante? Difícil, né? E até aceitar de outro também. Não é? Não dá. E a sua autobiografia? A sua autobiografia é alienável? Você falou aí do legado, eu lembrei do professor Jaime, né, que a gente recebeu a notícia da dessoma dele. Como é importante deixar um legado, né? E ele deixou, ele né? deixou o livro. E essa semana também tivemos o Bert Hellinger, que criou aí a teoria da constelação familiar. Então a pessoa se vai, mas fica aquele legado, né? Fica aquela semente. Eu sou muito grata ao professor Jaime Pereira, porque eu tenho o verbete, que é o De Sommatorium, né, em latim, e o pessoal não queria aceitar, e eu queria esse termo. Eu acho que muita coisa dentro da Conscienciologia deve ser em latim mesmo, principalmente quando se reporta a extrafísico. Eu sou dessa opinião, sempre fui. E ele veio visitar o CAEC, eu corri para ele, né? Professor Jaime, eu estou querendo fazer isso, isso e isso aqui. Eu queria saber se dá para ficar, porque a palavra de somatório me veio através de pangrafia, foi jogado para mim o nome do verbete, entendeu? Eu disse, não é possível, eu não aceitava aquela negação do pessoal da enciclopédia de jeito nenhum. Então, o professor Jaime Pereira, ele me ajudou a uma jurisprudência para o verbete, né, de somatório, né, que é o local extrafísico em que a recém-consciex surge de imediato, né? Legal. Então, eu sou muito grata a ele, né? Eu, infelizmente, não conheci pessoalmente. Ele era muito simpático, muito conversado, né? Bom, a última aqui é a nossa atmosfera pensênica, né? Então, vários verbetes, toda a conscienciologia, praticamente, ela é firmada em cima de você mudar seu padrão pensênico, né? Você sair da onde você está, essa turbulência mental, para você conseguir uma ortopensenidade, depois uma linearidade pensênica, quer dizer, você pensa bem e quando você consegue a linearidade pensênica, é porque você não resvala mais, né? Aí vem a desperticidade, vem toda aquela questão, galgar alguma coisa dentro da escala evolutiva, né? A escala evolutiva, na verdade, ela é galgada a partir da sua pensenidade, da sua ortopensenidade, da sua rigidez pensênica. É que você vai estar com essa lucidez que eu perguntei se você abriria a mão. Então, dá muito trabalho. Sim. A lucidez dá muito trabalho para a gente conseguir, é uma autovigilância constante, né? E a Débora Pereira está aqui comentando. Ela fala assim, boa tarde, estou passando por um vendaval de mudanças. Eu sinto falta do vendaval de mudanças, mas ainda bem que meu vendaval já aquietou um pouco. Dá um ventinho só. Porque às vezes é bom também descansar, né? Ela está passando por esse vendaval de mudanças depois. O tempo é necessário, mas com certeza esses novos conhecimentos e experiências são uma porta que nunca mais se fecha. De fato, né, a mudança, mesmo que você se veja repetindo algum padrão, já não vai ser mais da mesma forma. Você já vai estar com um arcabouço maior de experiências, né? E pronto para se recuperar daquilo mais rápido. Isso também é importante. Sabe o que a gente observa pela vida afora, né? Eu posso dizer isso porque eu já vivi bastante, né? Que os problemas não mudam muito, não. O ser humano é o ser humano, ele tem um psicossoma, ele ama, ele odeia, ele tem raiva, ele tem ódio.
E as personalidades são mais ou menos a mesma, tanto é que na psicologia se traça o perfil do raivoso, o perfil do angustiado, o perfil do depressivo. Então, cada um tem um perfil que vai encaixando e tem umas mazelas um pouquinho de um pouquinho de outro. Tá. E essas crises de crescimento, Débora, elas são necessárias. Eu costumo comparar, vulgarmente, a crise de crescimento com esse período pré-vestibular. O meu neto deu um chute na cama, ele vai fazer vestibular, deu um chute na cama, quebrou a cama, tá? Cama novinha, de tão nervoso que ele estava. E cada um tem a sua história para contar, né? Quando eu estava no pré-vestibular, aconteceu isso, aquilo, é mãe, é pai, é irmão, é tia, avó, mas chega, tudo entra naquele nervosismo. É uma crise de crescimento. Aí, toda crise de crescimento, quando ela passa, ela dá um relaxamento, né? Aí você, ainda bem que passou. Aí vem os louros, né? Se você passou com dignidade, vem os louros, né? Se não passou, fica reprovado. Aí vai tudo de novo. Olha, ria das suas crises de crescimento, vai ficar mais fácil passar por elas. Isso tudo passa na vida, isso vai passar também. Tenha certeza. O professor Valdo tinha um artigo excelente, chamado Crise de Crescimento. Eu não sei se ele fez verbete. Eu acho até que eu ainda tenho alguma cópia lá em casa, antigamente. Muito bom. Legal. E aí, vamos para a última pensata? Agora você separou a frase enfática, né? Sim, já. Não, mas nós temos aqui a frase enfática que eu trouxe e a questionologia vai ser a última pensata, tá? Tá. A frase enfática é o seguinte: os autografopensenes, em geral, são automaticamente inseridos de modo indelével no micro-universo da consciência, sem nenhuma possibilidade de usurpação ou plágio por outrem. Viu, gente? Só vão entrar. A ideia do que você vai escrever é sua. Não adianta falar assim, tive ideia para escrever um verbete, por que você não escreve? Não, porque quem teve a ideia foi você. Quem teve a ideia foi você, é sua. Eu estou com um processo desse, também não foi indelével, como ele falou aqui, foi incisivo ali, e eu estou rateando aí com a ideia da escrita de um segundo livro. Vamos ver se vai sair, não sei. Vamos ver, vou fazer a minha parte, né? Estou limpando o meio de campo para ver se ano que vem eu começo a trabalhar nessa ideia, nessa próxima ideia. Eu sei que é minha. Bom, e a questionologia, ela faz duas perguntas interessantes. Você, leitor ou leitora, já esteve envolvido em algum caso de intrusão quanto aos seus próprios direitos? Como se saiu cosmoeticamente da questão? Haja para a diplomacia, né? É diplomacia, é o para-dever, é a cosmoética, é aquela jurisprudência da segunda... A para-jurisprudência pessoal, né? É a sua para-jurisprudência pessoal. Como é que você delineou sua vida, seus projetos de vida, e se houver algum contratempo dentro do que você delineou, você vai puxar os cabelos ou vai agir com a paradiplomacia? E qual é a flexibilidade também, né? Qual é a sua flexibilidade? Qual é o seu poder de concessão? Convivialidade, gente, cada vez eu estou pensando muito nessa palavra. Convivialidade é concessão com lucidez. Não é deixar para lá. Vou deixar para lá, não quero me aborrecer. Não, se aborreça. Faça concessão com lucidez. Ok? Boa tarde para todos. Muito bem, Cirlei Souza comenta aqui, perfeito, crescimento com amadurecimento. Muito bom. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Para Direito, dessa terça-feira, 24 de setembro de 2019, agora são 15h02. Agradeço a presença da minha compassageira Marisa de Andrade e também a todos que participaram aí no Facebook e aos ouvintes da rádio
RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook Rádio RCI Iguaçu e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Para Direito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio.